Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Psi em Áudio. O nosso mergulho de hoje vai ser para destrinchar a neuropsicologia do transtorno obsessivo-compulsivo, o nosso famoso TOC. A missão aqui é pegar todo esse material denso, sobre circuitos cerebrais e testes cognitivos e traduzir de um jeito didático para quem estuda psicologia, seja na graduação ou se preparando para concursos. Uma missão e tanto, diga-se de passagem. Sim. E, pelo que eu tô lendo aqui nas fontes, o primeiro passo para não se perder nesse labirinto é separar muito bem duas coisas que o senso comum, adora misturar: a obsessão e a compulsão. Esse é o ponto de partida clínico perfeito, porque, olha, a palavra obsessão foi muito banalizada no dia a dia, sabe? Aham. Tipo quando o pessoal fala, nossa, tô obcecada por essa série nova. Exatamente. Mas no quadro clínico do TOC, uma obsessão é algo extremamente doloroso. Estamos falando de pensamentos, ideias, imagens ou impulsos que invadem a consciência do indivíduo de forma persistente. A pessoa não quer pensar naquilo. É como se o pensamento arrombasse a porta da mente, né? Isso. Ele arromba a porta repetidamente, gerando um sentimento muito agudo de ansiedade, de nojo ou de angústia profunda. E a compulsão, então, seria a resposta a esse invasor? Perfeito. A compulsão é o comportamento repetitivo. Pode ser uma ação física, como lavar as mãos várias vezes, verificar trancas de portas, ou até rituais mentais, que as pessoas de fora nem percebem. Rituais mentais. Tipo o quê? Tipo contar silenciosamente até um certo número, ou repetir frases invisíveis na cabeça. O indivíduo executa essa compulsão numa tentativa bem desesperada de neutralizar a angústia que a obsessão causou. Certo, vamos desempacotar isso. Tem um termo técnico aqui nas fontes que eu achei muito fascinante para descrever esse sofrimento: ego-distônico. Ah, sim. Palavra-chave importantíssima. Deixa eu ver se eu entendi o mecanismo. Não é que a pessoa viva numa realidade paralela onde ela acha que essas atitudes são super normais. Ela sabe que lavar a mão com álcool até sangrar não faz sentido lógico, né? Exato. O juízo de realidade está preservado. Então é meio que como ter um alarme de incêndio quebrado dentro da própria cabeça. A pessoa olha para a sala, vê que não tem fumaça, sabe racionalmente que não tem fogo, mas a sirene dentro do cérebro é tão alta, tão ensurdecedora, que ela acaba executando o ritual só para tentar puxar o fio da tomada e silenciar o alarme por alguns minutos. Essa imagem do alarme é perfeita para ilustrar a egodistonia. É exatamente isso. Os pensamentos intrusivos não passam pelo filtro do controle voluntário e, na maioria das vezes, são repugnantes para o próprio paciente. Nossa, o sofrimento deve ser avassalador. E porque a pessoa tem plena consciência de que aquele medo é desproporcional. Só que o falso alarme emocional engole ela de um jeito que a lógica perde a batalha para a urgência da angústia. Ela se sente compelida a agir. Mas peraí, se o juízo de realidade está preservado, por que a mente continua disparando esse alerta de perigo o tempo todo? Como é que o paciente com TOC processa a realidade para ver risco onde a maioria não vê nada? Para responder isso, a neuropsicologia investiga como o processamento de informações sofre interferências no TOC. Imagina que a lente pela qual o cérebro avalia o mundo está arranhada. E ela está arranhada em 6 domínios cognitivos principais. 6 domínios. Quais seriam? Bom, o primeiro é a responsabilidade pessoal exagerada. A pessoa sente que, se algo ruim acontecer, a culpa vai ser inteiramente dela. Caramba, um peso enorme. Sim. O segundo é a superestimação de riscos. Tudo é perigoso. O terceiro é a hipervalorização dos pensamentos, que gera o quarto, que é a necessidade de controlar esses pensamentos. O paciente acha que ter um pensamento ruim é a mesma coisa que cometer a ação ruim. Ah, entendi. É como se a imaginação já fosse um crime. Exato. Aí entra o quinto domínio, que é a intolerância à incerteza. E, claro, o sexto, que é o perfeccionismo absurdo. Tudo isso se mistura no que a gente chama de pensamento mágico. Pensamento mágico seria aquela ideia tipo, se eu pisar na rachadura da calçada, alguém da minha família vai quebrar as costas. Exatamente nessa linha.
É a crença de que um ritual físico ou mental pode prevenir um desastre no mundo real, mesmo sem nenhuma conexão lógica. E a dificuldade de lidar com a incerteza é tão grande que afeta até a tomada de decisão. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu estava lendo sobre um estudo focado em como eles lidam com o risco. Aquele teste de cartas, né? Isso, o Iowa Gambling Task, a tarefa de jogo de Iowa. É um clássico da avaliação neuropsicológica. Conta mais sobre como ele funciona, para quem não conhece. Imagina 4 baralhos de cartas. 2 baralhos oferecem prêmios altos de imediato, mas dão punições altíssimas também. A longo prazo você vai à falência. Os outros 2 dão prêmios baixos, mas punições quase nulas. Eles dão lucro no final. Pessoas sem toque rapidamente sentem a ambiguidade e fogem dos baralhos de alto risco. Elas se adaptam à regra implícita, né? E o paciente com toque? Eles têm uma dificuldade enorme de fazer essa transição. Eles travam diante da incerteza e continuam fazendo escolhas desvantajosas. E a genética traz um dado fascinante sobre o porquê disso. Ah, a questão do gene BDNF, certo. Isso. Muitos desses pacientes têm um polimorfismo genético, a variante Val66MET do gene BDNF. O BDNF é aquele fator neurotrófico, né, que o pessoal chama de fertilizante do cérebro, que ajuda na neuroplasticidade. Perfeito. Ele ajuda o cérebro a se adaptar. Essa variação genética reduz a atividade do gene, ou seja, menos fertilizante. O cérebro fica mais rígido, com dificuldade de processar a ambiguidade e mudar a estratégia. Entendi. Então, se a mente está operando sob esse nível de perfeccionismo, medo do risco e rigidez, a compulsão não seria, na verdade, uma tentativa exaustiva e falha do cérebro de retomar o controle sobre um ambiente que ele percebe como totalmente caótico? Exatamente isso que a neurobiologia nos mostra. O cérebro está tentando amarrar pontas soltas que não podem ser amarradas. Certo, mas se o cérebro está tentando retomar o controle dessa forma disfuncional, quais estruturas anatômicas estão falhando nessa missão? Onde é o epicentro disso? O modelo neurobiológico central do toque atende pela sigla CPTC. É um trava-línguas isso aí. É mesmo? Circuito córtico estriado pálido talâmico cortical. É uma via que conecta as regiões frontais do cérebro aos gânglios da base, como o núcleo caudado e o putame, que ficam em áreas mais profundas. E o que tem de errado nesse circuito? Há uma hiperatividade crônica nele, e 2 áreas específicas merecem destaque. O córtex cingulado anterior dorsal, que é o nosso detector de conflitos e erros, ele está hiperativo, então ele grita que algo está errado o tempo todo. É ele que dispara aquela sirene que você comentou. Nossa! E a outra área? O córtex órbito-frontal. A parte lateral dele, que lida com fuga de punição, fica hiperativa, gerando o comportamento do ritual. Já a parte medial, que deveria processar a recompensa e dizer, pronto, tá tudo seguro agora a ser feita, fica hipoativa, letárgica. Mas peraí, uma dúvida prática. O lobo frontal não é o grande CEO do cérebro? Aquele que tem o bom senso e freia os impulsos absurdos? Por que ele simplesmente não manda parar esse alarme falso? O que é fascinante aqui é entender o contexto desse CEO. Ele não está no escritório calmo e silencioso. O CEO está trabalhando em sobrecarga crônica. A intensidade do sinal de perigo é tão absurda que a avaliação lógica perde a prioridade. A diretoria está emitindo ordens de emergência o tempo todo, assinando qualquer papel, ignorando a lógica, só para tentar apagar o incêndio. Faz todo sentido. Gente, fazendo uma pausa super rápida aqui. Se esse raciocínio está ajudando a clarear os estudos de vocês, não deixem de curtir o áudio, tá? E para quem quer mergulhar ainda mais fundo nesse tema e pegar os detalhes técnicos, tem sugestões excelentes de bibliografia aqui na descrição do episódio para complementar a preparação. Vale muito a pena conferir o material de apoio. Bom, voltando. Agora que a gente sabe quais partes do cérebro estão hiperativas, me tira uma dúvida. Qual é o combustível químico que está alimentando esse incêndio todo no circuito? Excelente pergunta. A gente foca principalmente em 3 neurotransmissores: a serotonina, a dopamina e o glutamato. A serotonina foi a primeira pista histórica, por causa do sucesso dos ISRS, os inibidores de recaptação de serotonina. Mas como que aumentar a serotonina ajuda a acalmar o cérebro? Na verdade, o uso prolongado da medicação diminui a quantidade de receptores pré-sinápticos no córtex pré-frontal.
Aqueles que agem como um termostato, sabe? Sem esse freio excessivo, o neurônio estabiliza a atividade elétrica do córtex a longo prazo. Ah, entendi. Por isso que demora para fazer efeito. E a dopamina? A dopamina está mais ligada aos casos de toque que vêm com tiques motores, frequentemente associados à síndrome de Tourette. Tem a ver com falhas no sistema nigroestriatal. Mas o grande protagonista recente como acelerador do circuito é o glutamato. O glutamato é excitatório, né? Ele acelera as coisas. Exato. Estudos recentes mostram um excesso claro de glutamato no núcleo caudado desses pacientes. É combustível puro na fornalha do erro. E o mais interessante é que, após o tratamento, esses níveis de glutamato se normalizam. Nossa, que incrível! Então a gente tem uma alteração química e anatômica pesada. Mas como isso aparece nos testes neuropsicológicos? Tipo, no consultório, com papel e caneta. Como essa tempestade toda se traduz no funcionamento cognitivo da pessoa? Nos testes, a gente observa déficits muito claros nas funções executivas e nas habilidades visoespaciais. O paciente tem extrema dificuldade com flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Dificuldade de mudar a estratégia no meio do caminho e de frear o pensamento, certo? Perfeito. Isso grita em testes como o Wisconsin Card Sorting Test, o WCST, onde a pessoa precisa mudar a regra de categorização de cartas e não consegue soltar a regra antiga, ou no teste de cubos duais e na cópia da figura complexa de rei. Sabe uma coisa que confunde muito quem está estudando para concurso? É a questão da memória no toque. O famoso paradoxo da memória. Isso. Porque os pacientes vão muito mal nos testes de memória visual ou de lista de palavras, né? Aí a pessoa pensa que o toque causa uma amnésia primária. Tipo, o disco rígido do cérebro apagou a informação e por isso a pessoa volta para checar a porta 10 vezes. Mas não é amnésia. Esse é o maior mito. A memória límbica do paciente está totalmente intacta. Se você mostra o estímulo de novo, ele reconhece perfeitamente. O disco rígido tá ótimo. Peraí, se o disco rígido tá bom, por que eles vão tão mal no teste de recordar a figura de rei, por exemplo? Porque a falha não é no armazenamento, é na codificação. É a função executiva que falha na hora de organizar a informação que está entrando. Ah, deixa eu ver se consigo fazer uma analogia matadora para isso. Então não é que o disco rígido agou o arquivo. O problema é que o arquivista não tem estratégia, Gostei dessa do arquivista. né? O paciente foca tanto em microdetalhes desorganizados, o barulho da chave, o frio do metal, que ele não consegue arquivar a informação como um todo, como um evento estruturado. Ele joga os papéis soltos na gaveta. Se conectarmos isso com o quadro geral, é exatamente essa falha na estratégia de registro que gera dúvida constante. A dúvida alimenta o medo, que dispara o alarme do córtex, que exige o ritual de checagem. É um ciclo infinito. Mas isso me leva a uma pergunta de $1 milhão na psicologia. Sabendo de todos esses déficits visoespaciais e executivos, esses problemas causaram o toque ou foi o estresse crônico do toque que desgastou o cérebro e causou essas falhas? É traço ou é estado? Esse debate é riquíssimo. Traço versus estado. Mas hoje, a balança pende fortemente para um lado, graças a estudos longitudinais impressionantes. Aqueles que acompanham a pessoa por anos a fio. Isso. Eles avaliaram crianças normais aos 13 anos e depois reavaliaram essas mesmas pessoas aos 32 anos. E o que apareceu? Descobriram que os déficits na cópia da figura de rei e nas habilidades motoras finas já estavam presentes lá nos 13 anos, muito antes do toque se manifestar de forma plena na vida adulta. Caramba, então não foi o transtorno que quebrou a cognição. Exato. Isso sugere fortemente que esse déficit executivo é um traço, um endofenótipo. É algo pré-existente no neurodesenvolvimento. Tá, mas então o que tudo isso significa na prática pra gente? Se o problema é genético, anatômico, excesso de glutamato, como a psicologia intervém nisso? Porque só conversar não vai apagar um incêndio neuroquímico, né? E não é só conversa. É aí que o poder da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, brilha. A terapia vai usar técnicas estruturadas como o questionamento socrático e o registro de pensamentos disfuncionais. Mas o pulo do gato não é a fala em si.
É o treinamento comportamental associado à exposição com prevenção de respostas. Ou seja, fazer a pessoa sentir a angústia, mas impedi-la de executar o ritual. Precisamente, o terapeuta ajuda a pessoa a segurar o ímpeto inibitório. Com a repetição disso, você fortalece circuitos neurais conscientes no córtex pré-frontal. O CEO começa a ficar mais forte. Uau! Então a terapia literalmente treina o cérebro para conseguir se sobrepor àquelas memórias implícitas e disfuncionais dos gânglios da base? Exatamente. A terapia muda o cérebro fisicamente. Os exames mostram a redução do metabolismo daquele córtex cingulado hiperativo após o tratamento com TCC. Gente, que mergulho fantástico! Para a gente recapitular e fechar bem os estudos de hoje, fica super claro que o toque não é apenas aquela mania de limpeza ou excesso de organização que a cultura pop adora mostrar. Nem de longe. É um transtorno neurobiológico profundo que envolve uma hiperatividade severa no circuito CPTC, disfunções químicas de glutamato e serotonina e déficits super claros nas funções executivas que atrapalham as estratégias do nosso arquivista interno de memória. Um resumo perfeito. Para quem acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir o canal do Psi em Áudio para não perder as nossas próximas discussões e resumos voltados para a psicologia, tá? E olha, isso tudo que a gente discutiu hoje levanta uma questão importante. Algo para a gente refletir de verdade. Diga. Se a psicoterapia, como a TCC, é capaz de alterar fisicamente a química do glutamato e reduzir o metabolismo do cérebro de forma tão palpável e eficaz quanto o medicamento de ponta, até que ponto faz sentido, hoje em dia, continuarmos separando o que é puramente biológico do que é psicológico na nossa prática clínica? Fica aí a reflexão.